Meu filho é considerado o melhor aluno da sala. Ele tirou nota baixa numa prova e a professora expôs ele diante da sala. Se sentiu humilhado. Fui falar com a professora, fiz certo? Então, eu tenho uma pergunta para você assim, ó. E com o seu filho? Você falou com ele também? Do quanto para ele, o quanto para você, essa nota que ele tirou não representa quem ele é? Essa é a parte mais importante. Você olhar e falar, esse número, essa nota não representa quem você é. Aliás, nem a nota boa que ele tira representa quem ele é. Ele precisa saber que você tem orgulho, não porque ele tira, quando ele tira aquela nota boa, mas do esforço que ele coloca, do quanto ele se organiza, do quanto ele presta atenção na aula, do quanto ele coloca de energia, de atenção nos estudos. E a nota é só consequência disso. E pode acontecer, e vai acontecer durante a vida, em algum dia ele não está na forma plena dele, seja cognitivamente, seja emocionalmente, e nesses momentos ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho que é o desempenho que ele tem como padrão. E esse momento, que é um momento fora da curva do que ele tem de padrão, não pode ser o que é usado para ele criar a imagem que ele tem dele mesmo e para as pessoas que convivem com ele, principalmente pai, mãe, os responsáveis. Isso não pode valer mais do que todo o resto que ele faz, a forma como ele se dedica aos estudos. Então é isso que ele precisa ouvir de você e precisa ver na prática acontecendo. E em relação à forma como a professora falou, você conversar com ela, perguntando como foi, colocando o que ele ficou sentido, mas numa conversa com essa professora como alguém que tem o mesmo objetivo que você em relação ao seu filho. Você na educação dele de uma forma mais geral e ela como aluno. Ela não, se essa conversa com ela foi nesse sentido, para informar como ele se sentiu, para saber o que ela falou, para vocês juntas combinarem, bom, então foi isso, confio em você, na nossa parceria, e ela seguir da forma que... E sendo uma conversa dela com a professora, Sim, né? Não falando ele pro envolvido. filho que tá falando com a professora. Isso. Ela falou, conversei com ele sim, disse exatamente isso. Isso. E outra coisa que é uma oportunidade para ele saber que, assim, eu sei que é difícil. Eu era essa aluna que tirava só nota boa. E quando eu tirava uma nota mais baixa, que nem era uma nota ruim, ficava assim, torturada. E é um peso muito grande que a gente precisa aprender a tirar das costas da gente, que não é a nota que representa quem a gente é. E outra coisa que eu acho legal é tirar dele a impressão de que, na sua conversa com a professora, você vai ter essa informação. Talvez a professora não tenha humilhado, talvez ela tenha exposto a nota que ele tirou e ele se sentiu mal por isso, e aí ele precisa aprender a se proteger em relação a isso e não deixar. Ela falou que depois a professora foi conversar com ele e pela carinha dela no fim deu tudo certo. Ai, que bom.